povo e todo aquele que frequenta este nosso programa acadêmico Pinga Fogo, que é promovido pela TV Registradores e pela Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, apresento as minhas melhores saudações. Estamos mais uma vez aqui ao lado da honrosa companhia do Dr. Narciso Orlando Neto, grande autoridade do direito registral e notarial, e hoje com a feliz presença da registradora de São José dos Campos, do primeiro registro de imóveis de São José dos Campos, a doutora Adriana Aparecida Perondi Lopes Marangoni. Ela começou muito menina, em Porto Ferreira, como auxiliar em 1984, e desde 2003 está, mediante concurso, no primeiro registro de imóveis de São José dos Campos, que é tido, assim como quase como fato notório, como um dos cartórios modelos de todo o Brasil nessa área do registro de imóveis. Ela é filha do Dr. Nelson Pereira Lopes Filho, registrador de imóveis de Porto Ferreira há muitos anos, e que, por sua vez, vem de uma sucessão de registradores e notários, a filha da Dona Hermínia e do Dr. Nelson, avô, não é? Uhum. Que também foram do extrajudicial lá em Porto Ferreira. Então, não chega a doutora Adriana, nem a sua irmã, de quem eu gosto muitíssimo, às posições que ocupam e ao belo trabalho que realizam em São José dos Campos, sem uma larga tradição de que são portadoras muito dignas. Muito bem. As perguntas que, felizmente, têm chegado em melhor quantidade, isso nos deixa muito satisfeitos, porque põe à mostra o interesse que muitos têm por esse nosso programa, que é um programa de atividade, volto a dizer, acadêmica e muitas vezes opinativa só. Ou seja, nada impede que nós tenhamos entre nós posições contrastantes e que possamos até não saber uma resposta determinada e vamos tratar de estudá-la e sugerir alguma coisa. O direito apresenta essa faceta dialética muitas vezes e que não permite respostas, em muitos casos, respostas peremptórias, definitivas, não é? Mas as perguntas devem ser enviadas para pinga.fogo@arispe.com.br. Então, pinga.fogo@arispe.com.br. Muito bem, vamos começar com uma pergunta já dirigida, que começa sempre assim, doutora Adriana. Uhum. Quem começa aqui começa respondendo. Oh, meu Deus. Um estudante de direito, Yuri de Aguiar, suponho que é Yuri de Aguiar Barreto, como está no título inicial do e-mail que manda. Após cumprimentar aqui o doutor Narciso pela excelência de sua participação no programa, pergunta o seguinte: se uma decisão declaratória de usucapião, na via extrajudicial, lembramos o seguinte, o registrador aqui de São Paulo, conhecido, doutor Ademar Ferranelli, emite efetivamente uma sentença ao final desses processos. Usucapião, retificação, ele faz em forma de sentença, até com direito a vistos, etc. Porque, na verdade, essa decisão final, no usucapião, não deixa de ser uma sentença. Então, ele diz aqui, a decisão declaratória do usucapião na via extrajudicial deve ser transcrita em seu inteiro teor no livro 3, que é o registro auxiliar, no registro de imóveis. Essa é a pergunta que ele faz. Doutora Adriana. Obrigada, Yuri, pela pergunta. E é bem interessante essa posição do registro dela integral. No entanto, acredito que por extrato, o usucapião ele pode ser registrado no livro 2, que é o direito real. O livro 3, você poderia fazer o registro se for da opção da parte, mas deveria, acredito que é um pouco exagerado, até porque toda a documentação vai ser digitalizada, microfilmada e arquivada no cartório para qualquer parte possa tirar certidão, então a publicidade já vai estar expressa sem a necessidade do registro no livro 3. Doutor Narciso, está de acordo? Eu estou de acordo. O processo extrajudicial é arquivado necessariamente no cartório. Eu até hoje não entendi, aliás, por que se transcreve a escritura do bem de família no livro 3, a instituição do bem de família, porque ela consta de uma escritura pública e, mesmo assim, a lei manda transcrever integralmente no livro 3. É o único título que é transcrito no livro 3. É o único. E eu já não vejo necessidade da escritura, se fosse um instrumento particular.
Mas é uma escritura pública. E também não vejo necessidade de se registrar essa decisão número 3. Se nós pensarmos aqui na linha até do que é doutrina clássica, especialmente quanto aos notários. Eu lembro aqui essa lição, provavelmente vem sintetizada pela primeira vez por Gonçalves Palomino, dividindo as funções do notário e nós aproveitando isso para o registro. Lembrando o seguinte, o registrador, quais são as funções dele? Primeiramente, recepcionar títulos, prenotá-los, qualificá-los. Qualificando negativamente, expedir nota devolutiva. Ainda é função dele. Qualificando positivamente, inscrever por registro ou averbação. Mas aí vem outras funções que nós costumamos, às vezes, passar ao largo delas. Uma delas é a conservação de documentos. Seu arquivo e depois certificação e expedição de informações. Ou seja, a conservação de documentos é uma função do registrador. Por isso é que, por um certo aspecto, o registrador em Portugal se chama conservador. Essa que é a coisa. E por essa razão pela qual ele tem o dever de conservar, os dados estão lá sob custódia do registrador. E ele conserva ali o processo, e o que leva também a uma certa desnecessidade, parece uma superfetação que se transcreva no livro 3, mas nada impede. Não, qualquer um pode requerer a transcrição de qualquer coisa no livro 3, qualquer título. É uma faculdade. Ia completar alguma coisa? Não. Então vamos. E essa fala do único documento que o oficial é obrigado a arquivar no original e, no entanto, ele não arquiva mais por normas administrativas, mas a lei é expressa, né? O instrumento particular ele deve ser arquivado no original. Ele não pode ser arquivado em cópia no registro imóvel. Porque depois de devolvido o original, não há mais nenhuma possibilidade de se questionar a legitimidade dele, a autenticidade dele. Claro, e é por isso que a lei manda arquivar. Claro, e a perícia não pode realizar sob cópia, claro. E a lei manda expressamente, só o instrumento particular, e é o único que não se arquiva no registro imóvel. Arquiva-se tudo, menos o instrumento particular. Os corregedores que vejam isso. Tá vendo? Aqui também serve para alertar as corregedorias. Não, por favor. Bom, o doutor Mauro Antônio Rocha, nosso estimado amigo, que, aliás, presença constante nas nossas atividades aqui na Uniregistral, e presença constante e inteligente, muito inteligente, além de ser um gentleman no comportamento, de uma inteligência realmente notável. Ele volta ao tema que já tinha sido objeto de alguma tentativa de resposta anterior aqui, e que é um tema controverso, admitimos. Eu vou ler a inteira pergunta, tal ele a faz, sem a pretensão de contrariar a opinião do Dr. Narciso Holandi Neto, tomo a liberdade de ampliar as considerações sobre a atestação da suspeita de ocultação do intimado quando feita por serventuário ou qualquer outro terceiro contratado da serventia. Parece-me bem que o oficial delega as suas atribuições e sua fé pública ao notificador, na medida exata e suficiente para comprovar a efetiva intimação. O portador seria, na percepção do eminente advogado Dr. Alberto Carneiro Marques, especialista que também defende esta tese, a longa-manos do oficial. Para saber, é esta a questão principal, se essa delegação inclui também, nos casos de cumprimento frustrado, captação pelos órgãos dos sentidos externos, mais exatamente pela vista e audição, e a percepção pelos órgãos dos sentidos internos, especialmente a memória e o senso comum, conforme leciona não sei quem, dos elementos subjetivos, justificadores da atestação da suspeita de ocultação. Pergunta a ele se esses atributos da fé pública notarial são exclusivos do oficial, do delegatário ou não. Eis aí. Vamos lá. A pergunta é muito interessante. Eu peço licença para começar eu a falar aqui, depois eu penso que nós temos, do ponto de vista teórico, não há dúvida de que, e no sistema brasileiro é assim, também, a delegação da fé pública em toda parte, ou seja, a outorga dessa potestas da fé pública é feita necessariamente a uma ou mais pessoas físicas. Então, primeiro ponto, não pode haver fé pública delegada em pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não tem possibilidade de exercício de fé pública por lhe faltar desse próprio órgãos
de sentidos externos para a captação dos fatos sensíveis. Essa é a definição de fé pública que está por trás dessa questão toda. Então, em rigor, uma vez delegada em alguém a fé pública, ela não pode ser subdelegada. Tem razão o doutor Luiz Paulo Aline Ribeiro quando diz que fé pública, a delegação não se delega. Tá. Muito bem, até aqui vai bem. Acontece que, mal ou bem, nós temos uma exigência prática, especialmente num sistema, e esse é o sistema brasileiro, em que as atividades de registro, e aqui particularmente chamo a atenção para as de notas, são exercitadas mediante cartórios. Esse é um tema brasileiro. E não há como evitar que a doutora Adriana tire férias, que ela almoce, que o registrador se licencie, que o registrador ou o notário fiquem doentes. E o fato é que a Lei 8.935 permite expressamente que alguns atos sejam exercitados por prepostos. Essa é a realidade, está previsto na lei. Subentendendo a claro, República dele também. Não teria outra forma. E a responsabilidade do ato, embora... digamos, do ponto de vista civil, do ponto de vista criminal, do ponto de vista civil, sim. Do ponto de vista criminal e disciplinar, questão um pouco diversa. Temos que fazer aqui distinções. Em todo caso, volto a dizer, embora teoricamente a solução mais ortodoxa seja a de negar a possibilidade de delegação da delegação, ou em outras palavras, delegação da fé pública, o fato é que exigências práticas fazem com que esses atos, no caso brasileiro, em que a estrutura do notariado e dos registros é uma estrutura cartorial, isso não tem outra forma de realizar-se, a não ser mediante delegação de algumas coisas. Mal ou bem é o que está no direito positivo. O que quer dizer, no fundo, que o registrador, disse bem o doutor Narciso, implicitamente delega algumas funções, limitadamente. É uma realidade que nós temos que reconhecer presente. Eu queria... Doutor Narciso, existe uma coisa nova na lei hoje. Depois eu vou voltar a falar sobre esse problema da hora certa. Na semana passada, ainda provocado pelo doutor Mauro, o doutor Ricardo falou de disposições da 8.935 e agora com a lei 13.465, quando ele trata da intimação do fiduciante na alienação fiduciária, expressamente a lei fala no serventuário credenciado. Eu vou ler o artigo 3º-A, parágrafo 3º-A do artigo 26. Quando por duas vezes o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado, intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, quer dizer, a percepção é do serventuário, que é o escrevente, é o preposto, intimar qualquer pessoa da família. Quer dizer, quem chega à conclusão da suspeita é o serventuário credenciado, é o escrevente, significando que ele pode atestar isso. Agora, se não é fé pública, isso eu não sei. Não, é que está, mas a questão é a seguinte, neste caso, é possível que a gente não veja delegação da fé pública. Eu vou explicar por que vejo isso. Como o juiz não delega a fé pública ao oficial de justiça que faz um ato dentro do processo. Ele tem fé pública, o registrador. Oficial de justiça. Agora, quanto ao servidor, que estão chamando de serventuário, aí sim. Aí não há outra forma, a não ser que a lei esteja atribuindo a ele próprio diretamente fé pública só para a prática desses atos, que é uma outra versão. Também podemos dizer isso, ou seja, que como a lei está dizendo, nesse dispositivo, que o que eles estão chamando de serventuário, escrevente, auxiliar, qualquer que seja, ele vai e faz isso, nada impede que nós consideremos que a própria lei está atribuindo fé pública diretamente, sem que ela seja delegada. Exato. É possível essa leitura também. Ela foi explícita. Ela foi explícita. Que é o que não havia quando houve a ideia de analogia do... Mas a questão que o doutor Mauro trouxe é muito interessante, porque nunca houve preocupação com isso. A lei de registros públicos, quando trata de títulos e documentos, e o oficial pode intimar, o escrevente sempre intimou todo mundo, e sempre se entendeu que essa certidão do escrevente de títulos e documentos tinha fé pública. Nunca se questionou. O escrevente que assina a certidão do registro de imóveis, nunca se questionou se ele tem fé pública ou não, mas a certidão tem fé pública. Por lei.
Por aí. Quer dizer algo, doutora Adriana? Na questão do dia a dia do cartório, eu acredito que ficaria humanamente impossível, porque, por exemplo, em São José dos Campos, uma cidade de 600 mil habitantes, com o trânsito, os dias de hoje, nós não temos como o oficial tá todo o tempo. Eu tenho 3 notificadores e esses 3 notificadores, eles trabalham continuamente. Até às vezes tem que ir um pouco antes do horário das 8 para poder encontrar, né? Ou depois das 6. Então isso tudo ia virar uma situação que seria impossível, né? A lei também, acredito que essas questões eu sou um pouquinho contra. A partir do momento que você passa a ter uma impossibilidade de agir e até de servir o poder público, de servir as partes, por causa da legislação, assim. Eu tenho visto que os oficiais, os escreventes que cumprem a diligência, quase sempre, e os oficiais, com frequência, procuram não certificar a situação em lugar incerto e não sabida. Não. É difícil o oficial. Porque se eu tenho várias diligências feitas na capital, por exemplo, títulos e documentos, cada vez que o oficial do registro de imóveis pede uma intimação por títulos e documentos, vai para uma serventia diferente das 10. Então o escrevente que faz a diligência nunca é o mesmo. Então ele coleciona 5, 6, 7, 8 certidões de escreventes diferentes, dizendo que procurou e não encontrou, não localizou, e ninguém certifica que está em lugar incerto e não sabido. É curioso. Isso é um reflexo, a meu ver, doutor Narciso, não sei o que a doutora Adriana acha, de uma excessividade do campo da responsabilização civil. Sim. E também da disciplinar. Ou seja, o receio é tamanho de atrair uma responsabilização que isto se faz de modo muito acanhado, para não dizer totalmente escasso. Ao revés do que acontece no judiciário, em que os oficiais de justiça, quando querem certificar, certificam e, em princípio, não entranham num eventual equívoco nenhuma punição. Porque, na verdade, em rigor, a certificação, se nós formos verificar isso, a certificação de suspeita não significa necessariamente que ele vá além da opinião da suspeita. Esse é o tema. Porque o que acontece? Vamos ver o aspecto negativo. Quando eu suspeito que alguém está ocultando, eu não estou tendo um fato sensível que eu possa certificar. Eu posso, se eu tivesse fé pública, eu podia certificar da fé, porque eu tenho aqui a visão da doutora Adriana e a audição dela de que ela está aqui presente. Mas, seguinte, eu posso certificar que alguém não está aqui, mas eu posso certificar que alguém está se ocultando? Em que condições? Então, em geral, isso então é a opinião, que é, digamos, a opinião é um ponto extremo entre a certeza e, no bojo disso, a fé normal. A fé normal. Ou seja, a fé pública exatamente ocupa esse espaço, que não é a opinião. São 3 estados diversos de conhecimento. Então, eu penso que nós teríamos que ter, no fundo, um critério mais temperado quanto à responsabilização, tanto civil quanto disciplinar, para exatamente a partir daí influir numa posição também adequada quanto à certificação. Enquanto isso não ocorrer, sempre há um receio. E o receio de traslado também, ou seja, faz pelo registro de documentos, mas será que o registro de imóveis não vai responder? Na semana passada nós estávamos discutindo isso. Em rigor não pode, mas já tem acontecido. Tem acontecido. Vamos adiantar aqui. Mas a interpelação do Dr. Mauro Antônio Rocha é muito interessante e é preciso agradecer essa pergunta. A doutora Thaís Castelo Branco, que é lá da cidade cearense de Trairi, doutora Adriana, de vez em quando ela põe umas fotos ou filmes lá de Trairi, eu não sei o que ela fica fazendo no registro de imóveis. É uma maravilha, viu? É uma maravilha. Narciso é uma coisa para aposentar-se e ir morar em Trairi, tamanho aquela beleza local lá. Bom, ela faz a seguinte pergunta. Ela faz 2, nós vamos responder só a primeira hoje. Semana que vem vamos nos dedicar à segunda. Com base na segurança estática e na dinâmica, ela pergunta se deve ou não permanecer o registro da hipoteca depois do registro da usucapião. E ela pergunta qual o efeito do registro da usucapião nos ônus, gravames e demais restrições que recaem sobre o imóvel. E quais princípios registrais são de observância obrigatória na qualificação do título declaratório da usucapião.
Pois aí está. Vamos lá, quem quer começar? Essa tríplice pergunta da doutora Thaís? Nós já chegamos a falar sobre isso, sobre a subsistência da hipoteca. Acho que ela não concordou muito. Me parece que não. Mas eu acho que não existe nenhuma relação de direito material entre aquele que adquire a propriedade pela uso capião e o proprietário e o credor hipotecário. Nenhuma relação de direito material. Ele possui a coisa independentemente do que eles estão contratando. A uso capião extingue o principal, que é o direito de propriedade, e, evidentemente, extingue também aqueles direitos acessórios da propriedade, inclusive a hipoteca constituída pelo proprietário. Nenhuma relação de direito material. Nós até tínhamos falado sobre a servidão aparente. Essa sim, obriga o possuidor que adquire pela uso capião, porque ele respeita aquela servidão, mas não uma servidão não aparente. Me parece que essa seria a única exceção. A não aparente eu acho que também, embora eu tenha falado, acho que é uma questão que nós temos que pensar, porque imagine uma servidão subterrânea. Ignorada pelo possuidor. Ignorada pelo possuidor, mas em todo caso está lá. Porque, veja, há uma posse. Essa é a questão. Uma posse não impediria o uso capião, mas há também o exercício de uma posse concomitante com essa servidão. Talvez as servidões, todas elas, nesse caso, permaneçam. Mas isso é um caso para ver. Mas, em todo caso, a hipoteca eu estou de acordo. A senhora também está de acordo, não é? Uhum. Bom, ela pergunta ainda quais princípios são de observância obrigatória na qualificação do título declaratório do uso capião. Bom, isso depende, a meu ver. Se for título judicial, temos que ver de um determinado modo. Se for processo extrajudicial, de outro. Mas, em todo caso, tem-se de ver, e isso eu penso que é assim, competência, no caso acho que para os dois, competência absoluta do territorial. Título. Territorial. E no caso de São Paulo, por exemplo, material também, por causa da vara de registros. Uhum. Tem que ver isso. E no título extrajudicial, no processo extrajudicial, bom, esse é o ponto de vista que eu tenho defendido. A lei determina a competência de comarca, mas dentro da comarca não determina a competência de circunscrição. Isso quer dizer, São Paulo tem 18 registros de imóveis. O que a lei diz é o seguinte: deverá ser feito o processo de uso capião extrajudicial na comarca. Dentro da comarca não manda observar as circunscrições. Então parece-me um caso de incompetência relativa à circunscrição. Por exemplo, lá em São José dos Campos, que são 2 cartórios. Imagine que o imóvel hoje seja do segundo, mas que tenha sido do primeiro. Ou então tenha sido do segundo e hoje é do primeiro. Isso pode acontecer em muitas comarcas, por aí. Desde que o processo seja iniciado em São José dos Campos, não há incompetência absoluta. Porque a lei não diz que deva ser feita sempre na circunscrição atual do imóvel. É o melhor? Parece-me o melhor. Mas muitos advogam em sentido contrário, de que seria melhor fazer onde está uma transcrição, por exemplo, onde esteja uma transcrição antiga. Seria mais fácil de controlar. Em todo caso, eu não vejo incompetência absoluta. Segundo, congruência do julgado. Ou seja, é preciso ver se expede-se um título efetivamente de uso capião e que a ação tenha sido julgada procedente. Precisa verificar. Nada impede que um cartório judicial, por exemplo, espeça um título, de fato, né? Nada impede de fato. Espeça um título num caso em que a ação foi julgada improcedente. Nós já tivemos aqui em São Paulo, lembra-se aquela história da justificação? O processo foi julgado extinto após a justificação de posse. Lembra, antigamente tinha esse sempre, justificação de posse e depois prosseguia. O juiz julgou na vara de registro público extinta o processo sem exame de mérito por entender liminarmente não justificada a posse. Houve recurso para o tribunal. O tribunal deu provimento para declarar a uso capião. Transitou em julgado. Foi. Pois é. Então é preciso examinar, erros podem ocorrer, então é preciso examinar a congruência do julgado, objetivamente. Especialidade objetiva. É preciso ver a descrição do imóvel. Isso é fundamental. Eu acredito que é fundamental, até porque senão eu vou onerar a parte com uma retificação diária no futuro. Não, porque senão não souber. Para abrir a matrícula, né? Não, mas a especialidade objetiva, pelo menos eu procuro conferir ela de tal forma de que o imóvel feche. Né? Que normalmente, às vezes, a descrição de um memorial descritivo deixa um imóvel aberto.
E ele não fecha um quadrado. Se o imóvel for indeterminado, então não é possível abrir matrícula nenhuma. Não é possível. É uma grave dificuldade disso. Os elementos de determinação subjetiva, quem é o proprietário. E aí começa a haver umas questões duvidosas. Será que é possível controlar no judicial se houve ou não citação? Essa é uma questão no importante. judicial. No extrajudicial, não há dúvida, tem que controlar. E quanto ao judicial? Não há como. Não há como. Se o juiz nomeou curador especial ou não para quem foi citado, você não pode dizer Essas questões processuais são decididas pelo juiz. E às vezes acontece de o oficial do registro de imóveis não se manifestar no processo de uso capião, que na minha opinião é um erro. A manifestação do oficial do registro de imóveis é obrigatória no processo de uso capião, em qualquer lugar do mundo. E às vezes o oficial não se manifesta, não há certidão do registro de imóveis, e quando o oficial recebe o mandado para cumprir, ele percebe que o imóvel está registrado em nome de alguém que não foi réu no processo. O que ele pode fazer? Absolutamente nada. Quem pode fazer alguma coisa é o prejudicado com a ação rescisória. Não tem o trato consecutivo não pode ser examinado pelo... Ou seja, o princípio não tem. Há um ponto que eu queria saber. E o trânsito em julgado? O que lhe parece? Eu sempre digo que a disposição da lei de registros públicos que subordina o cancelamento à decisão, ao trânsito em julgado da decisão, eu sempre costumo dizer que essa disposição não é dirigida exclusivamente ao oficial do registro de imóveis, mas também e principalmente ao juiz. Se o juiz expede o mandado, eu presumo o trânsito em julgado, o juiz não expediria trânsito em julgado porque a lei proíbe. Ele não expediria mandado de cancelamento sem o trânsito em julgado, porque a lei proíbe que ele faça isso. Eu presumo que ele não faria, mas faz, né? Porque não é ele que expede, né? Aí que está. O problema é que não é ele que expede. Ainda mais agora com a assinatura eletrônica, mais ainda não é ele. Agora, haveria necessidade do trânsito em julgado para o registro do uso capião ou não? Essa é a pergunta. Sim. Sim. Também não é possível fazer. Agora virou moda essa história de alguns terem pedido registros provisórios. Não, e a tutela antecipada, não pode haver. A declaração de propriedade é complicada. Não nos esqueçamos que a uso capião, embora seja uma prescrição aquisitiva, ela importa também uma prescrição extintiva. E aí o que se fere é um direito de propriedade que tem garantia constitucional. No caso que o senhor comentou sobre uma propriedade de outra pessoa, nós tivemos um caso na comarca que a parte entrou com um processo de uso capião, aonde o imóvel, ele fez uma descrição toda com azimuth, totalmente diferente do imóvel que estava no registro de imóveis, que eram vários lotes de um loteamento. Ele plantou confrontantes fictos e todo mundo foi intimado, e o proprietário que ele indicou também foi intimado, e isso era um imóvel grilado, assim, no meu entender, né? E aí a gente também não tinha o que fazer. Aí nós acionamos, só informamos, demos uma informação, fizemos um registro e demos uma informação. E esse uso capião foi cancelado. Então, eu queria aproveitar essa observação, desculpa, é totalmente a látera do que estamos cuidando aqui, mas acho interessante. Numa situação como essa, em que o juiz é enganado, isso, e ele decide favoravelmente, a ninguém de bom senso ocorrerá, salvo o caso de dolo ou fraude, que não está suposto aqui, que o juiz seja punido por essa decisão e que haja responsabilidade civil do Estado, ou do Estado até pode haver, mas diretamente do juiz por esse fato. Não parece que seria de todo razoável que também assim se comportasse em relação ao registrador? Por que é que, quanto ao registrador, numa situação que, afinal de contas, é de todo paralela, a ele se imporia uma responsabilidade maior, um peso maior de responsabilidade do que é imposto ao juiz, que tem melhores condições, porque o juiz pode produzir prova ampla, coisa que o registrador não pode. Não parece assim? Sim. Bom, vamos avançar aqui. O doutor Heitor Freitas é membro da Comissão de Notarial e Registros Públicos da Digna Ordem dos Advogados de São Paulo e manda para a doutora Maria Isabel a seguinte pergunta. E a doutora Maria Isabel repassa para nós. A ata notarial na uso capião, que se chama de extrajudicial, é um documento essencial à formação do procedimento e posterior reconhecimento do direito pelo registrador? Ele prossegue. Outros elementos probatórios poderiam superar a exigibilidade da ata? Como proceder? Bom, vamos parar por aqui, em seguida vamos no desdobramento. É obrigatório ou não? É documento indispensável? A lei exige, né?
Formalmente, o oficial não pode iniciar o processo sem ata notarial. Pois é, mas agora vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma posição aqui, claro, diga assim, num bom latim, utim pluribus sim, ou seja, o mais frequentemente sim. Mas imagina a seguinte hipótese, doutor Narciso, que é perfeitamente possível de admitir-se. Vamos dar 2 ou 3 hipóteses. O juiz da vara de registros aqui, doutor Marcelo Benacchio, grande juiz aqui em São Paulo, da vara de registros, ou a doutora Tânia, querida amiga da primeira vara de registros públicos, num processo de uso campeão, quando está para ser julgado, todo mundo citado, laudo, pericial, tudo em ordem, descobre que falta lá um requisito, faltou procuração. Começou a ação, não tem procuração, o demandante não juntou procuração, prometeu que ia fazer, ele não fez. Intima, ninguém junta a procuração, não tem o que fazer, julga extinto, sem exame de mérito. Aquilo transita em julgado é quando a parte descobre e fala com o advogado, olha, aquilo transitou em julgado, julgado extinto. Vamos fazer, como está todo mundo de acordo, vamos fazer na via extrajudicial. Tira-se uma cópia de tudo isso, ouviram todas as testemunhas, fez toda a descrição, leva diretamente para o registro de imóveis. Ainda assim vão exigir ata notarial? Esse é um ponto. Segundo, caso de um apartamento em que não haja nenhuma dúvida sobre descrição, que não há necessidade de vistoria, que vai precisar também fazer ata notarial? Então eu vejo o seguinte, a ata notarial aparentemente entrou aqui no processo extrajudicial de uso capião, a meu ver, como uma espécie de Pilatos no credo invertido pelo seguinte, porque eu acho que o processo todo deveria correr perante o notário. E só expedido o título é que o título fosse levado para o registrador. Inverteu-se o processo, jogou-se para o registro de imóveis, é uma homenagem ao registro de imóveis que o legislador fez, não há dúvida, mas o registro de imóveis para fazer o próprio título que ele vai registrar. É um caso curioso. O registrador forma o título e registra o título que ele forma. Em geral é assim. Então, para fazer uma certa concessão para o notariado, se criou a possibilidade da ata notarial, quando, a meu ver, deveria todo o processo correr perante o notário. Fez-se a ata notarial, como também se concedeu com o ingresso do advogado para acompanhar todo esse processo. É muito útil, etc., mas foram certas concessões para a lei ter uma viabilidade política. Mas, ou seja, no meu modo de ver, se nós fôssemos dizer que é um documento essencial, o que é da essência não pode faltar nunca. Eu acho que nós temos algumas situações em que esse documento não é essencial. São raras, mas há. E se há, uma ou duas, já não é mais da essência. É documento muito importante, frequentemente importante, mas não é essencial. Essencial não pode faltar nunca. Esse é o meu ponto de vista aqui. Eu, lembrando, eu até fiz uma pergunta para o senhor uma vez, no caso da demarcatória, que depois o município, ele não dá legitimação de posse porque não está dentro que ele já tem um imóvel, mas ele indica que a posse é da pessoa. Aí ele deveria buscar os capião na época na via judicial. Então também é um título que o poder público disse, né, que a pessoa está na posse. Eu acho que aqui seria uma superfetação. Não sei o que o doutor Narciso acha. Não, teoricamente sim, mas nenhum oficial vai processar sem a ata notarial. Porque a lei fala. E pelo menos como requisito formal. Não que ela seja suficiente e seja bastante para o campeão. Não. Bom, como proceder se o tabelião, ao proceder à lavratura da ata notarial, verificar a inexistência de atos de posse e de outras circunstâncias que demonstrem a inexistência da prescrição aquisitiva da propriedade? Doutora, tem alguma coisa? Que faria o notário? Doutora Adriana, que vem de uma família de... Não, o notário. Quer dizer, o notário... Não, mas vamos, primeiramente, o que faz o notário? Faz a ata assim mesmo? Depois nós vamos ver no registro. Olha, acredito que se a pessoa requerer a ata, ele pode requerer e constatar que ele não verificou a existência de posse. Sei, pode ou deve? Fazer uma nota contrária. Pode ou deve? Eu acredito que deve até por conta da arrogação, né? A pessoa fala, não, mas eu não quero isso. Eu sei até situações de ata notarial de colegas que eles chegam, não, a ata tá lavrada, foi desse jeito. Não, mas não era uma ata de condomínio, por exemplo, uma situação... Não, mas foi desse jeito. O meu escrevente... Não, eu não quero essa ata desse jeito, eu não quero. Eu queria da outra forma. Doutor Narciso, quer? O que deve constar da ata notarial? Não, ele descobre, ele chega lá, descobre que não há atos de posse.
Não, ele recusa a lavratura da ata. Ou ele vai lavrar uma ata de que não há posse. Bom, eu acho assim, ponto de vista pessoal. Primeiro, ele não pode recusar a prática de um ato desde que seja ato legal. Sim, mas eu fui lá requerendo ao tabelião que ele declare que eu tenho. Sim, ata. Não, veja, Então a atura declaratória pode fazer. Agora, se é ata, ele é chamado para praticar uma ata, ele tem que fazer. Isso. E para que vai servir essa ata negativa que eu mas vou eu não quero lavrar? essa ata. Ele desiste. Eu desisto do pedido. Pode desistir, mas ele é obrigado a lavrar. Ou seja, Se eu insistir, sim. Se insistir. E se tiver pagamento de emolumento? Poxa, é paciência, ele é obrigado a lavrar. Nada impede, porque isso aqui é assimétrico. Ou seja, o que acontece? Vamos rapidinho. Há um dever do notário de realizar o ato praticado, porque ele é escolhido. Eu escolho o notário que eu quiser, embora algumas vezes não seja possível essa escolha. Se houver um notário só na cidade e for necessária a vistoria do imóvel, vai ter que ser lá. Mas, em geral, o dever de prestação do ato, a não ser nos casos de ilegalidade ou de impedimento do notário, é um dever que é correlato à possibilidade de escolha pelo cliente. Ele não pode se recusar. Mas isso é assimétrico. Por que é assimétrico? Porque o cliente pode desistir. Ele não pode desistir de fazer o ato, com qualquer resultado. Agora, dois problemas adicionais aqui. Primeiro, a vinculação do tabelião ao princípio da veracidade. Ele é obrigado a... Mas não tem fé pública quanto a fatos pretéritos. Porque aqui é o problema da presencialidade. Ele tem que estar na presença. Então aqui ele é obrigado a expedir o ato, mas sem fé pública. Sem fé pública. Não há fé pública quanto aos fatos. Em relação ao que a lei fala, testar a posse. Não pode porque não tem presencialidade. Estou de acordo. Agora, o que faz, agora é o ato do registrador. O que faz o registrador se receber uma ata notarial, e essa é uma questão interessantíssima do doutor Heitor Freitas. O registrador recebe, vamos começar com a doutora Adriana aqui, ele recebe a ata diz, não há sinal de posse. Pode ainda assim dar início ao processo, diz o Capião, e completar, que é essa pergunta, com outros documentos que permitam pôr em dúvida essa afirmação? Como o senhor fez a pergunta, pode dar início? Eu acredito que sim, eu dou início, mas não quer dizer que vou fazer o registro da uso capião. Mas aí imagine a qualificação... Então, desculpe, imagine que venham testemunhas, que a senhora possa ouvir testemunhas, que testemunhas dizem, não é assim. Está em posse, sim, assim, assado. Então, mas daí nós vamos contra a primeira pergunta, né, que ele fez. A gente já respondeu que é obrigado a ter ata notarial favorável. Não é favorável. Mas não é a única prova. E não é a única prova. Então eu teria uma ata notarial desfavorável e documentos favoráveis. Não desfavorável, mas omissa. Omissa. Não tem elemento, não vejo elemento de prova, de posse. Não, mas não é o caso aqui. Ele fala da inexistência de posse. Não há posse aqui. Tá ótimo. O notário diz, não há posse. Mas o que é que o notário vê? Ele vê o que ele foi lá e disse, não há posse nenhuma aqui. Mas essa posse já pode ter... Não, mas veja, neste momento que ele viu, não tinha posse, naquele minuto. Mas nada impede, por exemplo, que durante os últimos 25 anos tenha havido posse. Eu posso manter posse sem estado imóvel. E essa prova pode fazer-se no âmbito do registro. Foi por isso que eu destaquei que não há fé pública aí. Essa matéria pode ser resolvida. Para ficar bem explícito, eu acredito, como diz o Dr. Nessis, nenhum oficial vai fazer esse uso capião. Como residência formal. Vai haver a devolução e aí sim o Poder Judiciário vai poder botar uma posição. Mas veja bem, olha aqui que eu quero distinguir. Nós estamos ultimamente, nós estamos confundindo um tanto os temas da fé pública. E confundindo muitas vezes, e até por culpa, com todo respeito, de algumas decisões administrativas, a fé notarial e a fé registral. Nem tudo o que consta de uma ata notarial está cobertado por fé pública. Esse é o tema. Então, nada impede. Por exemplo, vamos lá, vou fazer uma ata notarial, nós três vamos ser ouvidos. Então, é absolutamente acobertado pela fé pública a fé de conhecimento. Que a doutora Adriana, que o doutor Narciso e eu fomos ouvidos por um notário, ele disse que foi assim, o registrador não pode dizer mais. Então eles vão dizer assim, mas não era a doutora Adriana, era a doutora Ana Paula, o notário errou. Não importa, eu posso ter certeza disso e essa prova eu só posso quebrar no jurisdicional. Mas as coisas que, embora constem da ata, que não sejam acobertadas por fé pública, que é o caso aqui que nós acabamos de ver, que ele diz, olha, não há ato de posse nos últimos 20 anos, a gente não pode dizer isso com fé pública.
Ele não esteve 20 anos lá, a não ser que ele tenha ficado 20 anos sentado em um banquinho ali de frente, sem sair para nada. Isto, embora seja indiciário de alguma veracidade, não tem fé pública. E o registrador pode rever. Na prática, eu sei que será difícil, mas nada impede que ele convoque testemunhas ou que haja outros documentos que provem o contrário do que o notário disse. Por isso ele dá, no fundo, é a opinião do notário, uma opinião autorizada. Em princípio, nós damos muito crédito à opinião, mas é mera opinião. Isso não tem fé pública. Eu não vejo impedimento também que o oficial vá ao imóvel e constate pessoalmente e converse com testemunhas e colha provas. Ele processa. Sabe qual é o problema que vai haver só aí, Narciso? Que é uma coisa... claro, se você dizer, isso é teórico demais. Eu sei que é teórico demais, mas é a realidade. É ouvir testemunhas. Para ouvir testemunhas, o registrador precisava ter fé de conhecimento para dizer que a doutora Adriana vai estar falando hoje. Não, mas isso ele não tem. A lei 13 isso ele não tem. A lei 13.465 atribui ao oficial agora a direção de um processo de justificação como prova no registro de imóveis. Mas, aos poucos vai se confundindo a fé notarial com a fé registral. Daqui a pouco vai virar tudo, vai desaparecer aquela ideia do cada um vai fazer um processo de justificação. Vai virar juiz. Aos poucos nós estamos retornando ao quadro. Veja, como é que nós criamos o notário hispânico e o registrador hispânico? A partir do processo simulado. Sai do judiciário, aí no exército, e vai para o passo, e depois do passo vai para fora do passo. De maneira que se torna realmente algo extrajudicial. Nós estamos retornando. Aos poucos vamos dando poderes jurisdicionais, quase jurisdicionais ao registrador. Ele vai voltando. Daqui a pouco vamos unificar tudo. Bom, faz o notário também, né? É o notário também. Bom, vamos mais uma pergunta. Diz aqui o doutor... Vamos ver o nome dele, Reinaldo Nakashima da Silva. É um engenheiro civil, faz uma saudação muito generosa aqui a nós e diz o seguinte: atua como perito em ações possessórias e dominiais. E pergunta: com relação a alterações já objeto da Lei 13.105, ele menciona as intercorrências referentes à Lei 216A da Lei Federal 6.015. Eu queria chamar a atenção para um fato. Quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, os seus defensores diziam que era para evitar as alterações tópicas. Aqui estamos vendo já algumas que vão surgindo. Vamos evitar as alterações tópicas. Cada dia temos alterações novas. Bom, são alterações que se fazem nos parágrafos com 2º e 13 do artigo 216A da Lei 6.015, a nossa Lei de Registros Públicos. Eu leio essas alterações. Se a planta não contiver assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Quero fazer um parênteses aqui. Novamente, o legislador imagina que nós já eliminamos as transcrições, não é? Só fala em matrícula aqui. Parágrafo 13. Para efeito do parágrafo 2º deste artigo, caso não seja encontrado notificando ou caso esteja ele em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover sua notificação por edital, mediante publicação por 2 vezes em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias cada um, interpretado o silêncio do notificando como concordância. Então pergunta a ele: essa concordância, ao invés da discordância, no silêncio de algum titular de direito registrado ou averbado, reduziu a segurança análoga a outros instrumentos de desjudicialização, como nos casos de inventário e divórcio extrajudiciais, que possuem restrições e ressalvas para serem realizados? Quer começar, doutora Adriana?
Bom, acredito eu que os instrumentos desjudicializados, no caso do inventário e o divórcio extrajudicial, não teve nenhuma diminuição de segurança jurídica, até da forma quando começou até hoje. Então, eu acredito que a gente não poderia levar essa pergunta para essa comparação. Então, é o caso só óbvio que a concordância do titular, ela daria uma segurança maior do que a concordância tácita. Isso daí não vejo dúvida. Mas aí ele vem nas outras perguntas falando até o porquê que ele entende que seria mais uma situação de evitar fraude num processo de uso capião extrajudicial, essa situação. Eu acho que a lei agora foi alterada porque a uso capião extrajudicial ela não estava sendo utilizada da forma como o legislador queria, com o silêncio importando na discordância. Quando a intimação é pessoal, ou pelo correio com aviso de recebimento, e essa intimação pelo correio é aquela em que o próprio notificando assina, é pessoal também, ele assina. Nessa hipótese em que o proprietário toma conhecimento da pretensão e não se manifesta, eu acho razoável que o silêncio seja considerado concordância. Porque, além, não é só essa intimação que se faz naquele momento a ele, você tem um prazo de 5 a 15 anos de posse por terceiro, sem qualquer reação por parte do proprietário. Agora, na intimação por edital, eu concordo que há uma certa violência, muito embora a intimação por edital, ou a notificação por edital, permita a presunção de que houve notificação, é a notificação ficta. Então, a lei dá consequências, dá efeitos para essa notificação como se tivesse sido pessoal. É realmente uma violência porque se está tirando o direito de propriedade do proprietário sem que ele tenha conhecimento. Eu tenho sempre, desde o início, manifestei-me até por escrito naquele trabalho lá, no livro conjunto que nós fizemos lá sobre o João Pedro do processo civil, no sentido de que o legislador teria acertado ao exigir o consentimento expresso, porque nós não podíamos transformar o notariado e os registros em organismos de justiça reparadora ou conflitiva. Ou seja, só atuaria a desjudicialização onde houvesse o suposto exato do consenso, e não o consenso ficto. Mas o que eu chamo a atenção aqui, especialmente no caso da citação da notificação por edital, é que no judicial, esse é o tema. E aqui eu faço um parênteses. Eu vejo que a fraude no judicial pode ter a mesma extensão que no extrajudicial. No sistema de volume de serviço do judiciário, de certo sentido, no plano da uso capião, até melhor, é até menos provável que ocorra a fraude no extrajudicial do que uma tentativa de fraude no judiciário. Porque o registrador tem mais de perto os dados constantes do registro. Ao passo que o juiz trabalha com um mundo de coisas e aquilo não fica afeto a ele, verificar arquivos, plantas, etc. Muito bom. Mas o que eu temo é o seguinte: no judicial, o efeito da revelia, que isso aqui é uma revelia. Uma revelia. O efeito da revelia, ele de algum modo é contrabalanceado por uma atitude de contraditório pelo curador especial, que exercita o contraditório, e mais, o efeito substantivo pode ser negado. Ou seja, o juiz pode, a despeito da revelia, até no primeiro caso de notificação pessoal, entender que alguma coisa não está bem e negar. Ou seja, a revelia não produz um efeito substantivo inexorável. Diversamente aqui, eu temo que o registrador não tem elementos diante de uma revelia, porque isso aqui é uma revelia, volto a dizer, para negar a uso capião. É uma situação muito complexa. Vai ter muito difícil. Porque nós estamos, no fundo, transformando o registrador em um juiz. E ele vai ter que verificar, será que a despeito dessa revelia, sem nenhum outro tipo de prova, está ou não caracterizado a uso capião? Está ou não, estamos ou não em meio de uma fraude
para evitar o pagamento de tributos numa alienação do imóvel. Porque isso pode ocorrer, não é? Pode. Essa é a questão que talvez nós tenhamos de discutir. Enfim. Mas é fraude essa utilização da usucapião judicial com a concordância do proprietário, ainda que seja para não pagar o imposto? É simulação, não? Ou não é simulação? Não. Simulação é ato nulo. É. Ele possuiu por Não, quando não tenha possuído. admite? Não, quando não tenha possuído. Ah, bom. Eu quero comprar Não, o seu é sem imóvel. posse, sem posse. Mas aí sem ele tem que posse. emitir muito mais. Não, sem posse. Sim. Aí sem Não, posse. não. Não, sem posse. Sem posse. Que pode ocorrer. Pode. Ocorrer. Olha, não tem ocorrido isso nas partilhas sucessórias? Com o judiciário se recusando a examinar o conteúdo das partilhas? Sim. Pois é. Sim. Tem ocorrido isso. Alienações a terceiro, nós não podemos controlar quem é o herdeiro. Porque foi expedido formal de partilha, foi julgada por sentença. Bom, nós estamos já com 50 minutos de programa. Eu vou pedir desculpa ao Dr. Fernando Pallavitini, ao Dr. Carlos Eduardo Alves. Eu me comprometo que na próxima... o Dr. Carlos Eduardo Alves é um escrevente lá do Registro de Imóveis da comarca de Valinhos. E o Fernando Pallavitini é um grande registrador aqui em São Paulo, Pirajuí. E... Nosso cliente, né? É seu cliente? Não, nosso cliente. Nosso cliente aqui. É um grande amigo. Fernando... Então, eu não faço a pergunta do Fernando hoje, mas mando lembranças à Karina. Fica assim. Porque eu não quero passar muito tempo que habitualmente fazendo para isso. No próximo programa vamos ver isso. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Narciso e muito agradecer a presença da doutora Adriana. É um motivo de grande... De certo modo, doutora Adriana, um certo orgulho para o doutor Narciso e para mim, tenho certeza do nome dele, ter uma jovem registradora aqui que, de algum modo, in illo tempore, andou participando de muitas reuniões, das quais o doutor Narciso e eu também participamos, e é um cartão de vaidade do Estado de São Paulo ter uma registradora do porte da doutora Adriana. A todos aqueles que deram a atenção a este nosso programa de debates, o meu melhor agradecimento. Tenham um bom final de semana, porque o programa vai ser exibido numa sexta, não é? Embora hoje seja uma segunda-feira. E voltamos na próxima... O e-mail. Novamente, vamos aqui ler. pinga.fogo@arispe.com.br é o e-mail que eu vou repetir para que mandem perguntas para o nosso programa. Eu queria dizer o seguinte, não são só perguntas elaboradíssimas, perguntas complexas, não existe pergunta fácil. A resposta que pode ou não ser mais ou menos fácil. Façam as perguntas que quiserem fazer. E nós vamos responder se nós soubermos, e do jeito que nós pudermos também. pinga.fogo@arispe.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa.